A paz do Senhor Jesus, amada Igreja do Senhor, um bom dia de salvação para todos. Quem vos cumprimenta mais uma vez é a sua irmã Miriam. Hoje, dia 5 de julho de 2021, quero estar compartilhando com os amados irmãos e ouvintes uma visão em sonho a qual o Senhor me concedeu para o meu despertamento, mas também para estar compartilhando, porque muitas irmãs têm usado e o Senhor me trouxe essa revelação, não somente para eu ficar para mim mesma, mas também para estar alertando as queridas e amadas irmãs, que usam e tem suas crianças também que usam. Amém? O Senhor me dava uma visão em sonho e eu quero estar compartilhando com todos vocês. Mas antes vamos ler a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, que diz assim: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. O Senhor me dava um sonho, e nesse sonho foi um sonho bem rápido, porém ficou muito claro que o Senhor não se agrada. O Senhor me mostrava uma irmã chegando na minha casa, ela com as suas vestes decentemente, glórias a Deus, e ali ela falava assim para mim: minha irmã, a irmã não pode usar as blusinhas com a manguinha dessa forma, curtas. Tem que ser no cotovelo, tem que ser blusas 3/4. E quando eu olhava para minha blusa, elas estavam com blusas 3/4 e eu não entendia o porquê que ela falava daquela forma, mas eu estava com a blusa 3/4. Só que de repente eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu começou a se abrir, começou a vir um clarão. E eu comecei a falar assim: meu Deus, o Senhor está vindo, o Senhor está voltando. E eu me preocupava com a manga da blusa. E eu puxava. Nisso que eu puxava a manga da blusa para baixo, eu via era como se fosse um corte, um desenho de um corte, como tem nos modelos de blusas, de moda evangélica, a qual tem um corte na manga e o outro corte, como um buraco, na frente assim da blusa, Muitas dessas blusas aparece até um pouco do seio. Então ali eu ficava preocupada e eu falava assim: não, Senhor, eu vou endireitar a minha blusa. E eu puxava. Naquilo que eu puxava, era como se aquele clarão começasse a diminuir. E eu falava assim: ah, meu Deus, ainda bem que o Senhor está dando tempo. O Senhor está dando tempo para nós limparmos as nossas vestes. E aí eu despertei. Minhas amadas irmãs, glórias a Deus, nós estamos numa campanha, numa campanha de terça-feira de purificação. Então o Senhor, Ele vai continuar revelando, nos despertando, para que nós venhamos também despertar outras irmãs que ainda usam. E eu creio que esse despertamento,
porque eu uso blusa 3/4, mas eu creio que esse despertamento para mim foi porque eu uso algumas vezes essas blusas de camisas de evangelização, e elas têm as mangas um pouco mais curtas. Então, e outra coisa, eu não uso, mas eu coloco nas minhas filhas, né? Por falta de condição também. Então, muitas das vezes nós acabamos, né, andando totalmente na sã doutrina, mas deixamos a desejar os nossos filhos. E ali o Senhor trazia esse despertamento, né, essa visão em sonho, mas pela manhã a primeira coisa que vinha à minha mente eram as minhas filhas. Por quê? Porque ainda usam blusinhas de manguinha um pouco mais curta. E ali o Senhor, né? O Senhor trazendo essa revelação para que nós venhamos nos santificar cada dia mais e mais, mas também colocar nossos filhos na sã doutrina. Não somente, né, para ir para a igreja, né, mas também usar em casa. Eu sei que é um pouco difícil, porque eu passo por isso, né? Eu tenho uma de 3 aninhos e a outra de 8. Não é fácil, principalmente as irmãs que não têm seus esposos cristãos. Então fica um pouco mais difícil deles entenderem isso. Mas o que nós pudermos fazer, né, para colocar nossas crianças na santificação do corpo, da alma e do espírito, vamos fazer, mamães. Vamos fazer, minhas amadas irmãs, porque não é brincadeira. O céu não vai entrar nada que contamine. A porta do céu ela é estreita, ela não passou por reforma. E como nós estamos, né, nessa campanha de purificação, o Senhor vai continuar revelando, não somente para mim, mas para as irmãs, para os irmãos que estão, né, nesta campanha conosco. O Senhor vai revelar o que está em oculto, o que está fora do altar. O Senhor vai continuar revelando. E eu fiquei maravilhada porque o Senhor, Ele cuida de nós em todos os detalhes. O Senhor, nosso Deus, Ele é muito detalhista. Glórias a Deus. E o Senhor, Ele quer que nós andemos totalmente em santificação, em toda maneira de viver, e colocamos os nossos filhos, as nossas crianças também. Eu não sei como vai ser, porque a minha pequenininha tem muito pouquinha blusa dessa forma, mas glórias a Deus, mas eu vou estar fazendo o possível para estar comprando, né, blusinhas um pouco mais comprida, mandando fazer vestidos, ou até mesmo colocando, né, a manguinha nos vestidos delas um pouco mais comprida. E assim, desde pequenininho, o Senhor realmente quer que nós andemos em santificação, mas colocamos as nossas crianças desde pequenininho na santificação, na santidade, na sã doutrina. Então, minhas amadas irmãs, com um pouquinho de esforço, nós vamos conseguir, né? Com um pouco mais de esforço, glórias a Deus, as nossas crianças vão andar, né, em santidade, glórias a Deus, desde pequeno. Então, minhas amadas irmãs, deixo também lá em glórias a Deus, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 3, que diz: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de jóias de ouro e na compostura de vestes. Glórias a Deus. Então o Senhor já deixou, né, o manual, que é a palavra de Deus, que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E esses versículos, por mais que, glórias a Deus, sejam versículos a qual estou lendo isolados,
mas deixam muito claro que o Senhor não se agrada, né, com enfeite no exterior, glórias a Deus, como pendentes, né, como tranças, glórias a Deus, maquiagens, né, glórias a Deus, brincos, piercing, e também na compostura das vestes, né, essas blusinhas, né, que vem com pedraria, com miçangas, né, também com buracos, com rendas, né, com a manguinha curtinha. O Senhor não se agrada. E ali o Senhor, né, me dava esse despertamento, não só para eu estar passando, né, para as irmãs, mas também para que eu venha colocar as minhas filhas em santidade, na sã doutrina, desde pequenina até a de 3 anos. Glórias a Deus. E aqui, aleluia, em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 vai dizer: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, amadas irmãs, amada Igreja do Senhor, queridos ouvintes, o Senhor, Ele tem zelo por nós, né? Glórias a Deus. E o nosso corpo, glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, foi comprado, né, por bom preço, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Glórias a Deus. Então o Senhor nos revela, né, nos exorta, porque o Senhor nos ama. Glórias a Deus, porque Ele cuida de nós em toda a nossa maneira de viver. Amém, igreja? Glórias a Deus. Então deixo aqui esse sonho de despertamento, para que nós venhamos, né, estejamos aí buscando a cada dia mais, né, se santificar, porque quem é santo, santifique-se mais ainda, né? Glórias a Deus. E o Senhor diz também: sede santo, porque eu sou santo, em toda a vossa maneira de viver. Glórias a Deus, amém? Deus abençoe a todos, tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Glórias a Deus. Fiquem todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quem vos despede mais uma vez é a sua irmã em Cristo, a irmã Miriam.